Fala pessoal, tudo bem com vocês? O assunto é sério. O governo do estado de São Paulo quer parar o futebol e a federação e os clubes já se manifestaram. Afinal de contas, vai parar? Tem que parar? É o que a gente vai tratar nesse vídeo. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Bom pessoal, parece até que a gente está andando em círculos, né? No início de 2020 estávamos tratando dos mesmos temas. Eu vim aqui constantemente fazer vídeos para vocês sobre a possibilidade de paralisação do futebol, até que parou e ficamos 4 meses sem bola rolando aqui no Brasil e era necessário. E justamente mais de um ano depois nós estamos com números piores do que lá atrás. Do que quando o futebol paralisou, outras atividades também, e a gente discutia tudo isso no início da pandemia, que não terminou e pelo contrário, está em ampla ascensão, matando cada vez mais pessoas. A gente está chegando num recorde aí de quase 2.000 mortes diárias no Brasil. É um negócio avassalador. E por isso, obviamente, se discute algumas medidas restritivas, né? São Paulo está entrando numa chamada fase roxa, que nem existia até então, porque os estados eles determinam a fase vermelha e a preta, que é o lockdown, que é o fechamento de tudo. A fase vermelha já tem muita restrição. A fase roxa vai fazer com que os serviços essenciais eles não possam funcionar no momento em que eles bem entenderem. Não, terão também suas restrições em apenas algumas partes do dia. Isso vale para farmácias, supermercados, postos de gasolina, esses serviços essenciais, apenas em alguns horários. Isso deve ser anunciado ainda nessa quarta-feira pelo governo do estado para ser efetivamente iniciado a partir do fim de semana. E isso envolve o futebol. Isso envolve o futebol em São Paulo, exatamente pelos números. Essa terça-feira ela teve um dado muito triste. Pela primeira vez na Grande São Paulo, no município aqui de Taboão da Serra, inclusive é próximo da minha casa aqui onde eu resido, 11 pessoas faleceram à espera de atendimento numa UTI. E foi a primeira vez que a Grande São Paulo registrou esse dado. Tem muitas mortes, foram mais de 500 mortes só no estado de São Paulo nessa terça-feira. Então, por conta disso, o governo está tomando ações mais severas. E aí vem a paralisação do futebol, que envolve várias discussões e várias polêmicas. A Federação Paulista de Futebol, que foi favorável à paralisação lá atrás, como eu disse no ano passado, desta vez emitiu já um comunicado dizendo que não concorda com a paralisação e defendeu os seus critérios técnicos e médicos, inclusive, adotados pela federação no Campeonato Paulista. O chamado jogo seguro, o protocolo feito para que cada jogador seja testado de 2 em 2 dias, nas vésperas de cada partida, e que, se testados positivos, eles sejam afastados, não tendo contato com outros atletas. Isso não é 100% seguro, porque a gente sabe que, infelizmente, o clube não consegue controlar o atleta longe do centro de treinamentos, no período entre as partidas. Por mais que eles testem, alguns atletas, mesmo testados, eles frequentam outros lugares. Vocês viram aí a polêmica com o Jô e o Otero, que na primeira folga foram para um resort, sendo que no Corinthians há um surto de Covid que atingiu funcionários, jogadores, enfim. Outros clubes também passaram por isso, Palmeiras. O São Paulo foi o que mais conseguiu se blindar, se proteger. O Santos também enfrentou essa situação. Então é uma situação que está aí. E mesmo jogadores que às vezes são testados, eles acabaram jogando num jogo anterior e podiam estar contaminados também, contaminando outras pessoas. A gente não consegue controlar efetivamente. Mas os clubes e a Federação Paulista não querem a paralisação do futebol. Entendem que, apesar das dificuldades, que há uma proteção e que o jogador que for testado negativado e que tiver em condições, vai para o jogo, mesmo que isso acabe sendo, digamos assim, algo prejudicial para o próprio clube, né? Como o próprio Corinthians, que acabou tendo que botar meninos, inscrever jogadores de última hora, aquela situação de você não poder contar com boa parte do seu elenco. No início da competição, eu acho até que os clubes não se oporiam.
Se a gente tivesse em fases decisivas, talvez houvesse uma gritaria maior, né? Porque agora, nesse primeiro momento, você utilizar garotos, dar descanso até e preservar alguns titulares, os clubes até concordam. Em clássicos, em decisões, eu acho que seria mais difícil. Mas vamos lá, é uma tendência, tá, gente? A gente tem que trabalhar com uma tendência. Talvez o governador seja convencido por esse protocolo da federação e volte atrás. Mas no momento em que ele está paralisando quase todos os estabelecimentos e até os de serviços essenciais, limitando o seu funcionamento, eu não vejo como saída para o futebol. Eu imagino, e aí eu tô apenas dando informação através de uma leitura, eu imagino que o futebol sim será atingido por conta dessas medidas restritivas do governo do estado de São Paulo. E pode ser que outros estados sejam afetados. A gente já está vendo aí Santa Catarina e Paraná que estão delegando aos municípios, então está uma dificuldade em relação a isso. Alguns jogos estão trocando de sede, depende dos prefeitos, enfim. Aqui em São Paulo seria uma paralisação total, especialmente do Campeonato Paulista. Agora eu vou dar minha opinião. É um assunto muito delicado, tá? Porque, primeiro, a gente sabe muito pouco sobre tudo isso. E todo mundo dá pitaco em tudo, né? O que deveria ser feito seria realmente uma análise mais específica de especialistas para tentar minimizar esses riscos que são iminentes para todos nós. O problema é que nem os especialistas estão conseguindo, né, efetivamente ter o controle das situações. Mas a gente sabe que existem algumas coisas que atrapalham a transmissão desse vírus, que é o uso de máscara, a proteção com álcool gel, lavando as mãos, se higienizando e o distanciamento, ok? Então eu acho que nesse momento não faria mal para ninguém se a gente parasse por 15 dias. Por 15 dias. Para diminuir, para tentar achatar um pouco essa curva, para tentar parar de morrer gente, né? Não é nem... Quando a gente fala a vida voltar ao normal, não é poder sair pra rua, é parar de morrer gente. É isso que a gente quer que termine nesse momento. O assunto é meio pesado, mas é porque interfere ao nosso dia a dia, ao meu trabalho. Eu obviamente, eu amo futebol, acho que o futebol é um entretenimento, é um escape nesses dias tão complicados. É maravilhoso, você, mesmo sem público, você tá no sofá assistindo o seu time do coração. Eu adoro vir aqui fazer vídeos, gravar para vocês. Só que o futebol ele não tá conseguindo ser 100% seguro, não tá conseguindo. E quando você fala em calendário, em jogo rolando, você envolve mais pessoas do que os próprios jogadores. E esse para mim é o grande problema. Porque os jogadores dos clubes de elite, isso eu realmente não me preocupo. Porque são pessoas que terão uma estrutura que a maioria das pessoas não terá. Caso eles tenham algum sintoma e precisem de atendimento médico. O clube tem uma estrutura para proteger esse atleta, na maioria dos casos, né? Então, eles testam muito mais do que qualquer outra pessoa. Eles verificam se tem algum tipo de sintoma e já é imediatamente tratado. Então o jogador está mais protegido realmente. Só que tem outras pessoas que dependem do futebol e que não têm essa condição. E aí eu posso falar até de clubes do interior se a gente envolver o Campeonato Paulista. Será que o porteiro que abre o estádio do Ituano lá, ele tem a capacidade de estar testado? E se ele tiver contato com alguém e ele tiver algum sintoma, será que ele vai ter um atendimento médico tão rápido quanto um jogador do Corinthians? Essa pergunta a gente tem que se fazer. Esse porteiro, esse segurança, o cara que corta a grama, as pessoas envolvidas num estádio, num jogo de futebol, que tem contato com jogadores que estão pegando ônibus, avião, ou seja lá o que for, e voltam para suas casas, será que eles não transmitem o vírus também? Tudo isso tem que ser questionado. Isso sem falar em Copa do Brasil e Libertadores. O Grêmio vai jogar com o Ayacucho do Peru nesta quarta-feira, o primeiro jogo em Porto Alegre. O segundo não poderá ser no Peru, porque o Peru vetou a entrada de brasileiros no país, exatamente pela situação que a gente está vivendo aqui. O jogo vai ser em Quito, no Equador. Vejam o tamanho da bronca. Essas competições de largas distâncias, em que você precisa pegar avião, aeroportos, hotéis, aí já muda de figura, né? Aí você não tem proteção, aí você não tem isolamento,
Aí é muito diferente de um campeonato paulista que até dentro das... que a gente consegue fazer uma bolha, não uma bolha como deveria, mas uma bolha um pouquinho maior, né? Você consegue, você se desloca apenas de ônibus, você pode ir e voltar no mesmo dia, dependendo da distância, facilita um pouco o processo. E eu poderia até admitir que o Paulistão pudesse, os estaduais, né, pudessem ser concluídos. Agora, as outras competições não faz sentido. E aí é onde eu quero chegar. Também não faz sentido para mim você paralisar o Campeonato Paulista e as outras competições continuarem. E os clubes continuarem treinando e trabalhando porque tem que jogar na Copa do Brasil e na Libertadores. Ou na Sul-Americana. Isso para mim não faz sentido. Você protege, você isola, você cancela a competição que seria mais segura, em tese, e você coloca em risco os atletas numa competição com mais riscos, menos segura. Então assim, se tem que parar, que pare tudo. Que pare tudo. Que todo mundo, como foi no começo do ano passado, que se isole todo mundo nas suas casas, nem que seja por 10 a 15 dias, e a gente repense toda essa situação. E aí não faz sentido, né, o cara não jogar aqui no interior de São Paulo, mas ir até Quito, no Equador, para jogar uma partida de futebol. É isso que não dá para ser. O problema é que a gente não tem um comando e uma decisão coalizada, unida. A gente tem cada um fazendo o seu. Cada governador, cada prefeito tomando a sua decisão. E aí não temos uma decisão em conjunto. Então, diante de tudo isso, eu, pelas informações e pela leitura dos fatos, imagino sim que o futebol em São Paulo vai parar. Se isso vai gerar um efeito cascata para outras, um efeito dominó para outros estados, não sei. Para outras confederações, também não sei. A Conmebol já suspendeu os jogos das eliminatórias sul-americanas no mês de março. O Guardiola e o Klopp falaram lá na Europa, nós não vamos mandar os nossos jogadores aqui, que estão disputando o Champions e a Premier League, para ir para o outro continente, do jeito que está a coisa, e eles voltarem para cá com essa nova cepa, aquela coisa toda, porque tem uma mutação do vírus aí que está transmitindo muito mais e matando gente mais jovem, inclusive. Então todo cuidado nesse momento é necessário. Gente, assim que eu tiver novidades eu volto aqui para vocês, vamos esperar a coletiva do governador e esperar como a federação vai tentar agir até o fim de semana. Mas em princípio, por enquanto as rodadas estão confirmadas, né? A gente está apenas se antecipando aos fatos, mas eu acho que o futebol inevitavelmente vai parar ali na frente. Comenta aqui embaixo o que vocês acham de toda essa história, vamos tentar fazer um debate em alto nível, o que você defende, o que você acha que seria o ideal. Você é sempre bem-vindo aqui no meu canal. Inscreva-se, você que não está inscrito ainda. Eu volto na próxima. Tchau.